Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje eu trago um vídeo em que eu faço a refatoração do projetinho para o padrão MVC com o padrão de projeto Repository Pattern. E por que eu optei por esses padrões? Eu dei uma pesquisada e vi um vídeo do professor Edson Maia em que ele usa esses dois padrões para dividir um projeto que ele faz ensinando Node também. E aí eu achei bem interessante e repliquei aqui. Para quem não conhece, né, o que é o padrão MVC? Padrão MVC é Model View Controller. É um padrão que já existe há algum tempo e é bem famoso e amplamente utilizado. Então, se quiserem dar uma aprofundada e entender como é que funciona, esse artigo do Dev Media está bem interessante. Ele explica detalhadamente o que é, a história e tudo mais. E o padrão de Repository Pattern. Achei um artigo bem interessante também aqui no Medium, que é aplicando o Repository Pattern com o Node.js, TypeScript, Type ORM. Nesse caso aqui, a gente não usa, né, TypeScript nem Type ORM, mas dá para ter uma noção do que seria o Repository Pattern. E pensando nisso, como é que eu divido o projeto? Então, eu faço uma pasta source, crio uma nova pasta app. Aqui eu crio uma pasta chamada controller, em que vai ter uma classe que vai ser responsável por todas as regras de negócio, né? Crio uma pasta database, em que aqui a gente tem a conexão de fato com o banco de dados, e crio uma pasta repositories, em que vai ter uma classe que chama nome repository. E o que vai ser? Deixa eu fechar aqui para a gente não confundir. E o que vai ser esse nome repository? Essa classe, esse repositório, como o próprio nome já diz, ele vai ser responsável pela manipulação do banco de dados. Então, o que a gente está fazendo? A gente está separando a regra de negócio da persistência de dados. Então, aqui eu tenho a regra de negócio e aqui eu tenho a persistência de dados. E aí, a gente tem uma responsabilidade única para cada classe. Isso seguindo o padrão de Repository Pattern com MVC, e é algo que faz mais sentido, né, e que é mais encontrado no mercado de trabalho. Inclusive na empresa que eu estou atuando, eles usam um pouquinho disso também, já vi algumas semelhanças. Bom, vou minimizar a source aqui, porque antes disso eu tenho uma outra pastinha aqui que chama Datas Initial Mock, que é os dados iniciais dos primeiros vídeos. Então aqui eu mantive os arquivos para se caso alguém tiver interesse, com todas as anotações para ficar simples. Então aqui com os dados mocks eu tenho aquele primeiro app inicial em que a gente iniciou, que aqui estava como inicial, né? Eu coloquei app inicial e aí aqui a gente tem todos os dados, commons a gente tem também tudo que foi passado com comentário, a gente tem aquele array, aquele mock, serve inicial, mantive aqui com todos os comentários para entender o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque eu apaguei todos os comentários da nossa aplicação de fato, para ficar uma coisa mais clean e para a gente ter um pouquinho da ideia de como é aplicada no mercado de trabalho de fato. Bom, dito isso, também criei aqui um arquivo de rotas, e aí eu vou explicar um pouquinho sobre eles, mas antes de explicar sobre eles, eu vou adentrar nessas pastas aqui e explicar uma por uma. Então, database, não tem nada de novo, eu só criei e trouxe para cá o db.js, não tem nada de novo. No controller, o que eu estou fazendo aqui no controller? Controller, eu estou fazendo o que tem a ver com as nossas regras de negócios. E por que o nome index, show, store, update e delete? Porque por padrão se usa isso. Então você tem um index em que você lista todos os dados, você tem o show que vai abrir ali por ID, você tem o story que tem a ver com criar dados, você tem o update, que é o update, e o delete, que é o delete. E começando pelo index aqui, o que eu fiz, né? Eu criei uma classe e que vai chamar nome controller, que é o mesmo nome daqui, e coloquei esses métodos aqui. Então, no método index, ele é async await, porque ele vai ter que esperar o repository, isso é muito importante.
Coloco uma tentativa de erro aqui de try catch e coloco uma constante que vai ser o result. O result ele vai aguardar nome repository ponto find all. O que é esse nome repository? É isso aqui, que é a nossa manipulação do banco de dados. E aí aqui o que eu estou fazendo? Eu estou importando nome repositories, pondo o pontinho e chamando esse método aqui, que é o find all, que é esse método aqui em questão. E é para cá que eu trago a manipulação do banco de dados. Então é aqui que eu abro minha conexão e aí eu tenho que importar o meu arquivo de database de conexão. Coloco minha consulta SQL, o meu result vai ser o quê? Vai ser o meu client.curl SQL. Nomes vai ser o result.rows, que eu já expliquei o porquê. Devolvo para pool, meio que fechando a conexão, e retorno nomes. Então, se der tudo certo, eu vou retornar nomes aqui pro nosso controller. Se der tudo certo, essa função aqui vai devolver nomes, então result vai ter nomes. Se der algum erro, ele vai retornar um erro. Então aqui no controle, o que eu estou fazendo? Chamei o find all, estou aguardando ele e se der tudo certo, ele põe uma response com status 200 de ok e coloco como JSON o result. Que o result vai ser a lista de todos os nomes. Se der algum erro, vai devolver um status 500 e vai dar erro a listar nomes. E por que esse REST saiu daqui, né, de nome repository, de onde estava junto, tudo junto no último vídeo? Porque quando a gente fala que está separando responsabilidades, cada classe vai ter uma responsabilidade única. Se aqui está fazendo a manipulação do banco de dados, ele não pode ter a responsabilidade de enviar também respostas ou manipular requisições. Então, por isso que é feita essa separação. Ok. O que eu faço além disso? Vocês lembram que lá em app tinha aqui app.get.post e toda essa lógica que eu separei aqui, estava tudo junto nesse arquivo? O que eu fiz aqui? Aqui eu limpei tudo. Só deixei a instância de Express, o app usa Express JSON para manipular isso, é muito importante, para manipular o nosso objeto JSON e coloco que a gente está usando rotas. E faço um arquivo rotas, ó, tô importando rotas aqui. E o que eu faço nesse arquivo rotas? Bom, eu venho aqui, importo de Express Router, instancio ele. Depois que eu instancio ele, eu coloco router.get, no caso não é mais app. E aí eu passo, ó, barra nomes, que era a rota que a gente já tinha, chamo lá nome controller, que é a classe que eu estou importando, ponto index. E que a gente tem no nome ponto index? Exatamente isso aqui que vai chamar a manipulação do banco de dados. Então entenda que está uma coisa ligada na outra. E uma coisa não funciona sem a outra. E aí a nossa rota, ela tá pronta aqui. E aí a gente pode vir aqui no Tiling Client. Ó, tô com o Node aqui, com a minha coleção Node. Posso vir e listar nomes. Vou fazer isso aqui para ficar mais clean. E aí aqui, ó, vamos listar. Tá processando e listou. Então, o que eu tenho no meu banco de dados hoje? Eu tenho Ana Luzanete, Natália Silveira, João Silva, Carlos Oliveira, Ana Ferreira, Maria Santos, cada um com seu ID próprio, né? Então, são esses os dados que eu tenho hoje e tá funcionando, tá tudo correto. E aí, passando aqui para o nosso próximo controller, que é show. Show é o que? Buscar por ID. Então, aqui, inclusive isso aqui, eu posso tirar daqui e colocar aqui, ao invés de deixar aqui. Então tá, eu tenho aqui um ID que vai vir da onde? Vai vir do parameters da rota, então lembrem, vai vir daqui, ó, parâmetros, vai vir desses parâmetros e a gente tá fazendo o que aqui? Tá colocando uma constante como result e tá aguardando nome repository do banco de dados buscar pelo ID. E aí se a gente vem aqui, ó, Find by ID, que a gente está fazendo. A gente está abrindo a coleção, chamando SQL, no result a gente está passando o SQL e o ID, e aí o nome vai ser o results.rows, que vem em posição 0, que a gente já falou sobre também. Está retornando ele. Se der erro, retorna um erro.
Então aqui no controller, se der tudo certo, se result existir, ele vai dar o status 200 e vai retornar o resultado. Se não existir, vai dar um 404 e registro não encontrado. Então pode ser que tenha um ID ali que não tem, então a gente vai dar um registro não encontrado. E se nenhum desses casos der um erro, estou lançando o erro aqui também. Então, indo lá na nossa lista, ó, eu tenho esses IDs aqui. Vamos buscar o ID 10 para ver se funciona. Então, venho aqui no Turning Client, lista nome por ID e vamos listar o ID 10. E vamos ver se ele traz. Aí ele trouxe, ó, Carlos Oliveira, tudo certinho. E sei lá, se a gente colocasse um ID que não existe, vamos ver se está funcionando a tentativa de erro. Registro não encontrado, 404, not found. Então, tá tudo certo. Essa rota também funciona. E aqui, mais uma vez, estou passando o parâmetro ID, nome controle.show. E agora a gente vai para a próxima, que é o post, que é criação, né? Então, no criação a gente denomina aqui por story. E aí, o que a gente faz? A gente faz um try catch para tentativa de erro, const dados, que vai pegar o que vem no body da requisição. E aí vai chamar await, nome, repository, create, dados. Por que que não criei uma constante? Porque eu não vou retornar o que vem, né? Eu vou retornar só uma mensagem. Então, por isso aqui eu aguardo o create passando dados. Se der tudo certo, vou falar dados inseridos com sucesso. Se der algum erro, erro ao inserir dados. Nome, repository. Venho aqui, é o create, que a gente chamou, é o create. Então, é esse aqui, ó. E aí abre a conexão. Do que vem de dados, eu faço a desestruturação. Então, de dados eu pego o nome completo, eu pego profissão e faço isso aqui, né? Chamo ali SQL, faço a chamada passando, fecho a conexão, retorno. Se der algum erro, vou retornar um erro. Se vocês se lembrarem, no vídeo anterior eu estava fazendo um for off aqui e tal, porque eu queria colocar o meu array de dados mock, então por isso que eu fiz o for off. Aqui, como ele vai vir só em um objeto, não vai ser um array, eu consigo fazer essa desestruturação direto aqui e elimina aquele for off que a gente estava usando antes. E aqui vamos ver se a gente consegue vir no Turning Client e de fato criar aqui, né, post. Vamos listar para a gente ver o que tem aqui, ó. Vamos criar, ó, não tem Angélica, que era um teste que eu estava fazendo antes, então vamos criar aqui. A gente pode criar Angélica Moura, recepcionista. E vamos enviar aqui, ó. Então, 201 dados inseridos com sucesso. Se a gente vir em listar nome, vamos ver se a Angélica aparece. Aqui, ó. Angélica aparece com ID 16. Então tá funcionando, tá rodando, tá tudo redondinho até agora, tá tudo certo. Ok. Deixa eu apagar aqui, minimizar aqui. Então, mais uma rota post, ok, tudo certo. E vamos para a próxima. E aqui na rotas, ó, mesma coisa. Post, coloco nomes, nome control story, que eu chamo a classe e depois ponto, o método que eu quero usar para chamar. E aí, chamo o método controller. Aí, por exemplo, update, vindo aqui da classe. Vamos partir daqui agora. Então, vai ser um put e ele vai fazer um update. Então, chama classe nome controle, ponto update. Venho aqui, o que eu faço aqui? Aqui eu chamo o banco de dados, nome repository, chamando ponto update. Então, eu venho aqui e chamo update. Então, quando isso aqui resolver, ele vai devolver para isso aqui que vai dar a nossa resposta. Então, mesma coisa das outras coisas. Das outras rotas. Coloco um ID, coloco nova profissão como rec.body.profissão, que a gente vai poder atualizar ali a profissão. O que eu passo aqui para o repository update? A gente passa o ID, porque aí eu preciso pelo ID fazer essa modificação na profissão, porque a pessoa mudou. Passo o ID e profissão e aguardo, né? Tô aguardando. Então, venho para cá e aí o que ele tá fazendo? Abre a conexão, faz o SQL, pego nova profissão e ID, que tá vindo lá do controller, ó. Passo aqui,
fecho, devolvo conexão para o pool e retorno. Caso contrário, retorno um erro. E aqui deu tudo certo, profissão atualizada com sucesso, deu algum erro, vai aparecer o erro, vai ser lançado os erros. Então a gente vem aqui, input, vamos primeiro listar nomes. Ó, a gente lista nomes e vamos atualizar o que é o Carlos Oliveira. Então pelo ID 10, a gente vai atualizar aqui. Aqui, atualizar put. ID 10, vamos colocar que esse cara aqui, ele era advogado, ele virou o X, vamos colocar que ele virou o X. E vamos mandar aqui. Então ele vai dar um 200, ok, profissão atualizada com sucesso. Aqui a gente estava como advogado, só a gente listar de novo. Vamos ver, Carlos Eduardo, o X. Então, foi atualizado, deu tudo certo, essa rota também está rodando. Perfeito. E aí, agora a gente vai para a nossa última rota aqui, nosso último controller, que é o delete, que é um pouquinho mais do que já foi falado. Então, a gente vai pegar recparâmetros.id, aqui da rotas, ó, ID, parâmetros, nome controller. Então, começando, mais uma vez, começando aqui da rota. Na rota, a gente está chamando a classe nome controller, está chamando o método delete. E aí, no método delete, a gente está passando esse ID, tá retirando do rec.parâmetros.id o ID e passando lá para o banco de dados, nome repository delete, esse ID. E aí a gente aguarda. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, que a gente está aguardando. Então, vamos fazer o fluxo. Aguardando, vamos para o nome repository. Então, vou fechar o update, vou abrir o delete. Está abrindo a conexão, está fazendo a query, está mandando SQL ID, está fechando conexão. E aqui a gente tem o if else. Se result.howcount, que eu comentei no vídeo passado, se foi feita alguma modificação, alguma linha foi movida, ele retorna. Se não, se nenhuma linha foi modificada, se nada aconteceu, se nenhuma ação foi tomada, ele vai devolver um não encontrado. Ou de qualquer outro tipo de erro, vai retornar um erro. Beleza. Aí aqui voltando para o nosso controller. Então ele está aguardando. Quando esse result vier, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um if. Se result for igual a não encontrado, que é o que a gente passou aqui, ó, não encontrado, ele vai dar uma resposta com estado 404 e vai mandar registro não encontrado. Em caso contrário, se der tudo certo, ele vai mandar um 200 e vai mandar registro excluído. Então, deu tudo certo. Qualquer outro tipo de erro vai cair nesse catch aqui. Então, vamos ver se a gente consegue fazer esse delete. Então, vamos aqui. Eu vou deletar. Vamos deletar a Angélica Moura. 16. Então, a gente vem aqui. Vem aqui, ó. Deleta nome por ID. Vamos pôr 16 e vamos enviar. Registro excluído. E aí, será que excluiu mesmo? Vamos listar novamente. E cadê, ó? Angélica, ID 16 não tá mais. Foi excluído. Então, deu tudo certo. Se a gente viesse aqui e colocasse, sei lá, 25, esse ID não existe no banco de dados. O que ele ia retornar? Registro não encontrado, 404, not found. E aí, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, é assim que a gente finaliza esse projeto, né? Então, ele está dividido com os padrões MVC e Repository Pattern. Criei algumas classes e modifiquei, e isso é de uma forma mais comumente encontrada no mercado de trabalho. No vídeo anterior, a gente já tinha um CRUD funcionando, aquilo ali já era um CRUD, era uma API que estava funcionando, mas aqui a gente tem uma reestruturação em que está de uma forma correta, em que está de uma forma mais coerente com as práticas atuais. Então era isso que eu queria mostrar para vocês e muito obrigada pela atenção.